Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Componente Matemática. Eu sou o professor Rilner Moreira, sou professor de matemática. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje nesse itinerário informativo de aprofundamento junto com você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa IFA. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática de Semean, e agora vamos verificar o assunto desta aula. Nós temos então aí, aula de número 7, objetos de conhecimento, Amazônia como território de saberes, detalhamento, cálculo de perímetro, área e volume de habitações amazônicas, ocas e palafitas, medição e comparação de áreas desmatadas por áreas preservadas, usando imagens de satélite e escalas. Ok? Então, dito isto, vamos agora dar início à nossa aula. Muito bem, vamos dar início então falando um pouco aí sobre a presença da matemática na vida amazônica. Não é nenhum segredo, né, que a matemática está presente diariamente em nossas vidas, e quando a gente aborda aí o tema Amazônia, é claro que ela não poderia fazer falta, né? A matemática está presente em todos os lugares onde o ser humano vive e trabalha. Aqui na Amazônia, ela aparece nas formas das casas, na organização do território, na medição das áreas da floresta e até na forma como as cidades se desenvolvem. E esse é o nosso objetivo aqui, que é mostrar um pouco sobre a presença da matemática aí em alguns contextos da vida amazônica. Vamos ver o nosso vídeo para você começar a se inteirar um pouco mais dessa presença. Acompanhe comigo. Urbanização, cultura amazônica e matemática. Nas últimas décadas, a Amazônia passou por profundas mudanças. Hoje, a maior parte da população vive em centros urbanos, onde predominam casas de tijolo e concreto. As ocas ou malocas continuam presentes em muitas terras indígenas. Em várias comunidades, elas permanecem como espaços coletivos e culturais, enquanto as famílias vivem em casas menores e mais modernas ao redor. As palafitas ainda são fundamentais nas comunidades ribeirinhas. Elas representam uma solução inteligente para lidar com o ciclo das cheias e vazantes dos rios. Já nas periferias urbanas, as palafitas muitas vezes surgem pela falta de planejamento e de opções de moradia, revelando desafios sociais importantes. E é aqui que a matemática entra em cena. Ao analisar casas, ocas e palafitas, podemos estudar área, perímetro e volume das construções. Hoje é dia de cálculo. Vamos estudar área, perímetro e volume das construções amazônicas. Vem com a gente! Então, pessoal, como vocês viram, nós temos aí, então, hoje na nossa aula, né, o estudo da geometria envolvendo área, perímetro e volume aqui dentro da matemática. Nesse momento, é bem provável que você esteja assistindo essa aula dentro de uma sala de aula, né, dentro de uma sala qualquer, seja na escola ou até mesmo na sua casa. Quando observarmos uma sala de aula, nós conseguimos identificar formas geométricas bem importantes, como, por exemplo, retângulos, quadrados e paralelepípedos. E quando observamos uma oca, por exemplo, a gente percebe que o seu formato ele se assemelha a um cone, haja visto que a sua base ela é circular, né? E aí a gente vai verificar também aqui em relação aos seguintes elementos. Olha lá. Nós temos, por exemplo, então, o perímetro, tá? Onde o perímetro é justamente o contorno dos elementos dessa sala. Nós temos a área, onde, por exemplo, a gente pode calcular a área do chão, e o volume, que é o espaço que compreende toda essa sala. Então, o volume como se, de repente, a gente fosse encher de água essa sala, né? O que não é recomendável fazer isso, logicamente, tá bom? E aí, para a gente seguir em frente, então, vamos aqui para a cartela, onde a gente vai verificar a arquitetura do espaço. Acompanhe conosco. Beleza, pessoal. Nós temos aí, então, a arquitetura do espaço dividida em três partes. Nós temos um D, onde esse D significa dimensão. Esse 1D é representado justamente pelo perímetro, tá? Onde a gente verifica o contorno. Então aqui, por exemplo, olha lá, nós temos aqui o perímetro, onde de repente eu queira circular, né? Eu queira contornar uma parte de um terreno, por exemplo, tá bom? Além disso, também a gente tem na geometria as partes 2D, ou seja, as partes que envolvem duas dimensões. E geralmente essas duas dimensões
a gente utiliza para calcular a área, onde essa área possui justamente uma medida quadrada. Como, por exemplo, a gente pode verificar nas unidades de medida centímetros quadrados, metros quadrados, entre outros, tá bom? E aí a gente pode verificar, por exemplo, o terreno que a gente demarcou aqui no início, eu tenho agora uma parte do terreno que eu quero plantar, né? Então a gente tem que verificar qual vai ser essa área de plantio. E, finalmente, a gente tem também, dentro da arquitetura, a parte 3D, a parte que envolve 3 dimensões. Geralmente, pessoal, essas 3 dimensões são chamadas de comprimento, largura e altura, tá bom? E, como se trata de 3 dimensões, a gente consegue calcular o seu volume, tá? E aí, as unidades de medida, reparem que agora, elas estarão envolvidas com expoente 3, ou seja, a gente vai chamar de centímetros cúbicos, metros cúbicos, entre outros, tá? Como, por exemplo, a gente pode citar a água que enche uma piscina, tá bom? Então, essa água que enche a piscina, a gente vai determinar justamente o seu volume, ok? Bem, seguindo em frente agora, a gente vai verificar um pouco uma parte mais aprofundada em relação a cada uma dessas medidas, a cada um desse tipo de arquitetura, ok? Vamos iniciar então aqui falando sobre o perímetro. Acompanhe conosco. O cálculo do perímetro em habitações amazônicas. Aí na tela você tem, por exemplo, uma palafita. A gente colocou aqui como exemplo uma casa que tem 5 metros de largura ou de frente por 8 metros de comprimento, beleza? Quando a gente fala no cálculo do perímetro, temos que pensar o seguinte, que o perímetro é justamente a medida do contorno de uma figura. É como se nós tivéssemos que dar uma volta completa em uma casa. Então, analise aí a figura que está na sua frente e imagine justamente essa palafita em formato retangular com as respectivas medidas. 5 metros de largura e 8 metros de comprimento. E aqui, pessoal, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você está aqui nesse ponto, tá? Bem aqui. E você quer dar uma volta completa ao redor da sua casa. Bem, se a gente vai dar uma volta completa, repare que a gente vai percorrer 4 caminhos diferentes. Por quê? Porque a gente vai andar 8 metros de comprimento, tá? Então a gente vai andar para cá para trás, por exemplo, tá bom? E aí a gente vai dar a volta por detrás da casa, onde essa medida ela se assemelha justamente à medida da frente. Então a gente tem aí 5 metros. A gente vai dar a volta pelo outro lado da casa, que vai somar mais 8 metros, e finalizar com os 5 da frente. Então, o que a gente consegue reparar aqui? Olha lá. Eu vou pegar aqui, então, o seguinte, né? O perímetro eu vou pegar 8, mais 5, mais 8 e mais 5. Ou seja, 8 mais 5 é 13. 8 mais 5 é 13. Então, com essas medidas, a nossa palafita teria um total de 26 metros de contorno, ok? Mas, logicamente, as nossas habitações no interior não são somente em relação à palafita. Nós podemos também ter, como exemplo, o perímetro em ocas indígenas. E a gente tem a próxima figura, tá, que mostra justamente um exemplo dessa oca. Só que as ocas, elas possuem um detalhe bem particular. Por quê? Porque muitas ocas elas possuem formato circular. Ou seja, quando a figura ela é circular, o perímetro recebe um nome bem especial chamado de circunferência. E aí, para que a gente consiga calcular esse perímetro, a gente deve usar o diâmetro ou o raio. O cálculo ele é feito multiplicando o valor de π, que geralmente é 3,14, mas dependendo da situação esse valor pode mudar, tá bom? E aí, em seguida, a gente tem justamente como efetuar esse cálculo. Na figura aí, você tem uma oca onde a gente vai imaginar que o diâmetro dela mede 10 metros. O que é o diâmetro, pessoal? O diâmetro é quando você liga 2 pontos da circunferência, tá? De um círculo, só que, obrigatoriamente, essa linha que vai ligar esses 2 pontos tem que passar pelo centro da circunferência. É como se tivesse isso aqui, ó. Vamos aqui no exemplo, ó. Eu tenho aqui, tá? Nossa circunferência.
E aí eu vou pegar uma linha que vai passar pelo centro ligando dois pontos pertencentes à circunferência. Isso é o diâmetro. Só que para calcular o perímetro, o que a gente pode fazer aqui? A gente tem duas maneiras diferentes. Uma delas é pegar o valor do π e multiplicar justamente pelo diâmetro, ok? Então, aqui nesse caso, nós teríamos 3,14 vezes 10, beleza? E aí, ao multiplicarmos 3,14 por 10, o resultado é justamente 31,4 metros. Isso significa que o contorno dessa oca mede aproximadamente 31 metros. Muito bem, falamos então sobre o perímetro e agora vamos para a segunda parte, que é o preenchimento, né? Que envolve aí os cálculos da área, tá? Então, a medida de todo espaço delimitado por um contorno é o que nós chamamos de área, né? Então, esse contorno que nós calculamos até então, né, se chama o perímetro. Então, a região interna a esse perímetro é o que nós conhecemos por área, né? É justamente 2D porque ele possui duas dimensões, né? Nós temos aí a base, né, a altura, então simplesmente o comprimento e largura, tá? Formando então essa região que nós denominamos de área, ok? Multiplicamos então essas duas dimensões para criar a superfície aí quadrada, tá? Nesse caso aí da nossa imagem, nós temos aí um retângulo, né? O retângulo tem uma medida chamada B, que é a base, e outra identificada com H, que vai ser a nossa altura. Para a gente encontrar então a medida da área dessa superfície, né, desse retângulo, a gente precisa apenas multiplicar essas duas informações, a medida da base com a medida da altura. Multiplicando então esses dois, nós encontramos a nossa medida da área. E essa área, ela tem que obedecer às nossas medidas da largura e do comprimento, né? Então, se a nossa medida aqui estiver em centímetros, por exemplo, a nossa altura também estiver em centímetros, então, quando eu realizar aqui essa multiplicação para encontrar a medida da área, a nossa medida, ao final, deve, então, ter como informação da unidade, né, centímetros quadrados. Se for, então, metro, então a nossa área vai ter metro quadrado, tá? E assim sucessivamente. A derivação natural, né? Se nós, ao invés de nós termos aí um retângulo, nós tivermos um quadrado, a maneira que a gente tem para calcular a área continua sendo igual. A única mudança é que a característica do quadrado, né, é justamente possuir uma medida de base igual à medida da altura. Então, o nosso resultado, a nossa expressão, né, a nossa fórmula para calcular a medida da área de um quadrado vai ser a medida em questão, no caso aí L multiplicado com L, né, L de lado, né, lado vezes lado, ou simplesmente lado ao quadrado, tá? Então, essa forma primordial aí de a gente obter as medidas de uma área, né, a região aí que nós chamamos aí de preenchimento, é o que nós vamos precisar toda vez que nós precisarmos calcular as medidas de área, tá bom? E aí nós vamos voltar agora para os nossos exemplos, né? Só que dessa vez nós vamos calcular justamente as áreas, né? Começamos então com a área da palafita. Olha só, pegando o mesmo exemplo que nós vimos ainda há pouco com relação ao perímetro. Nós tínhamos ali uma palafita com 5 metros de largura, né? Com 8 metros de comprimento. Então o objetivo aqui já não é mais calcular o perímetro. O perímetro foi no primeiro momento, né? Agora nós vamos calcular a área, tá? E para calcular a área nós vamos fazer assim, nós vamos pegar a medida da largura, tá? E multiplicar com a medida do comprimento, ou seja, 5 multiplicado com 8, né? Ou 8 multiplicado com 5, o resultado vai ser 40, né? 40, como a medida está em metros, vamos ter então como resultado
metro quadrado. Então aqui, ó, a nossa área é a medida da, vou chamar aqui de L vezes C, né? Largura vezes comprimento. Ou seja, vai ser 5 multiplicado com 8, ou seja, 40 metros quadrados, tá? Então essa foi a medida da área da palafita. Que área foi essa? Ó, se nós estivéssemos olhando de cima, né, nós estaríamos vendo essa palafita dessa forma, no formato aqui de retângulo. Então, como as nossas informações nós temos aí 5 metros de largura, né, e 8 de comprimento, o que a gente acabou de calcular foi essa região interna aqui, ó. Essa região interna aqui que nós chamamos aí de área, né, ou então de preenchimento, tá? Foi essa região que nós calculamos aí nesse momento com as nossas fórmulas que calculam a área, tá? Isso significa então que a palafita ocupa 40 metros quadrados do espaço do território, tá? Isso que significa na prática. Pegando o nosso outro exemplo, né, que é a área das ocas indígenas. No nosso primeiro momento, nós calculamos o perímetro, né, que nós chamamos também de comprimento da oca, né? Então, nós vamos retomar esse exemplo para calcular agora a área interna aí da nossa oca, né? Pegamos a mesma oca com as mesmas medidas, né? No caso aí 10 metros de diâmetro, tá? 10 metros de diâmetro, então, novamente voltando aí para o nosso exemplo, né? Ele tem um formato circular, a base da oca é um formato circular, possui aqui o seu centro, né? E o diâmetro passa aqui pelo centro da circunferência. Essa medida aqui é justamente equivale 10 metros, tá? Como é que a gente calcula, então, a área de uma região que é circular, que é o caso aqui da oca? A gente está interessado aí na região interna dele, né? No preenchimento. Ora, a gente vai pegar, então, essa informação do diâmetro, né? A gente precisa apenas lembrar que metade dessa medida do diâmetro equivale ao raio, tá? Que possui, então, valor de 5 metros, tá? Metade, então, do valor do diâmetro. Se o diâmetro tem 10, então o seu raio tem 5 metros, tá? Essa informação, que é o raio, né? Raio igual a 5 metros, é que nós vamos precisar para o cálculo da área, tá? Porque a área de uma circunferência, ela é calculada da seguinte forma. A área da circunferência é π vezes o raio elevado ao quadrado. O π nós estamos atribuindo aqui como sendo 3,14. O raio, a gente já definiu aqui que ele vale 5, e esse 5 vai ser elevado ao quadrado. Ou seja, nós vamos ter aqui 3,14 multiplicado com 25, né, que é o resultado aí de 5 ao quadrado, tá? Esse, então, vai ser o cálculo que nós vamos utilizar, tá? 3,14 multiplicado com 25, tá? O resultado disso é um resultado próximo de 80, tá? A gente pode aqui, para efeitos práticos, arredondar para 80 metros, mas essa multiplicação 3,14 por 25 resulta em 78,5 metros quadrados, né? Lembrando aqui da nossa unidade a nossa unidade de área, né? Metro quadrado, centímetro quadrado, tá? Então, próximo aí de 80 metros quadrados, então é a região que nós temos aí de preenchimento da oca, né? É o espaço que ele ocupa aí no chão, que ele ocupa no terreno, né? Então é dessa forma que a gente calcula a área de uma circunferência, tá certo?
E seguindo em frente, pessoal, a gente verificou então até agora o perímetro e a área. Mas não menos importante, nós temos agora então o volume. Vamos aqui então verificar o cálculo do volume nas habitações. Então, novamente, a gente volta para a nossa palafita desde o início da aula, né? Onde ela possui 5 metros de largura e 8 metros de comprimento. Mas, por se tratar de volume agora, nós precisamos e necessitamos de uma terceira medida. Essa terceira medida é justamente a altura. E de acordo com a nossa cartela, a gente verifica então que essa altura equivale a 3 metros, tá? Então nós temos 3 medidas: 5 de largura, 8 de comprimento e 3 de altura. Bem, como as palafitas urbanas e ribeirinhas possuem geralmente o formato de uma caixa, e esse formato a gente chama de paralelepípedo, o cálculo é dado pela multiplicação das 3 dimensões. Ou seja, basta você conhecer quanto mede o comprimento, a largura e a altura e multiplicar essas 3 medidas. Mas é importante saber o seguinte, tá? Para que a gente calcule, né, o volume habitável, por exemplo, a gente vai medir a altura do piso até o teto, que é chamado de pé direito. E a gente vai ignorar a altura dos pilares que ficam dentro do rio, tá? Então a gente vai calcular somente a altura, né, da parte interna da casa. Então aqui nesse caso, por exemplo, teremos o seguinte, repare. O volume, então, aqui nesse caso, vai ser igual a quem? Eu vou multiplicar 5 vezes 3 vezes 8, beleza? Onde 5 vezes 3 é 15 e 15 vezes 8 nós temos como resultado igual a 120, ou seja, como as unidades de medida são aqui no caso em metros, a gente tem como volume final 120 metros cúbicos, beleza? Então, é um valor, né, equivalente ao que você pode colocar dentro da casa, né, dentro da palafita. Mas, seguindo em frente, como nós trabalhamos até então também o exemplo de oca, aqui não poderia ser diferente, beleza? Só que aqui a gente vai considerar a seguinte medida para a altura. A altura dessa oca, a gente vai dizer que ela é igual a 5 metros. Lembre-se que na palafita usamos 3. Tem problema? Nenhum, tá? Mas o mais importante aqui é o seguinte. Vale lembrar que a oca, ela se assemelha a um cone. E como é que a gente calcula o volume de um cone? Vamos lá. Nós temos aqui a seguinte fórmula. O volume é igual a 1/3 do valor de π multiplicado ainda pelo raio elevado ao quadrado e tudo isso multiplicado pela altura. Bem, ao substituirmos os valores aqui embaixo, reparem, nós temos então o volume sendo igual a quem? A 3,14, que é justamente o valor do π, vezes o raio ao quadrado, tá? Como o comprimento, aliás, como o diâmetro é 10, automaticamente o raio vale 5. E a altura que a gente viu que vale 5, né? Então, a gente tem aqui as substituições desses valores. Beleza. Pessoal, nesse momento, vamos nos ater aqui rapidamente a esse cálculo aqui em cima. Por quê? Porque se você reparar aqui, nós temos o produto de 3 fatores. 3,14 vezes 5 ao quadrado vezes 5. Mas o que acontece? Um desses fatores ele está sendo elevado ao quadrado. Então, deixa eu colocar bem aqui a parte. Ó. Eu tenho 3,14 vezes 5 ao quadrado vezes 5 ainda, tá? Se você tiver que resolver isso na mão, o que acontece? A gente deve primeiramente resolver essa potência. Ou seja, aqui eu teria 3,14 vezes 25, que é justamente o resultado de 5 ao quadrado, e isso vezes 5. E ao multiplicarmos de forma correta, logicamente, esses 3 valores, a gente vai encontrar como resultado um valor aproximado de 392,5. É justamente o resultado do produto desses 3 valores, tá? Só que eu devo pegar esse produto e dividir por 3, porque é justamente isso que pede a fórmula do volume de um cone, que é
a figura semelhante a uma palafita. Só que o que acontece? Essa divisão, ela não me dá um resultado exato, ela me dá um resultado aproximado. Por isso que a gente tem aqui, ó, reparem, esse símbolozinho aqui da igualdade, do tio, né? A gente também pode ter uma igualdade com acento tio em cima, representa a mesma coisa, ok? E aí, esse resultado, rapidamente aqui trocar, agora. Esse resultado, ele equivale a um valor um pouco menor do que 131 metros cúbicos, tá? Porque nós temos justamente um valor aproximado. E é dessa maneira que a gente faz para calcular o volume de uma palafita. Né? Então, muito bem. Então, a gente viu aqui, né, as 3 formas de calcular utilizando geometria, sendo perímetro, área e volume. Mas como é que a gente consegue, de repente, envolver esses 3 elementos, como, por exemplo, no cálculo, né, de imagens de satélite? Acompanhe conosco aqui na tela, então. Bem, geralmente, imagens de satélite são fotografias da superfície da Terra feitas por satélites que ficam no espaço. E agora a gente vai aprender como a matemática nos ajuda a compreender a Amazônia por meio da medição e comparação de áreas desmatadas e áreas preservadas, usando imagens de satélite e escala. Temos aqui em seguida, então, pessoal, um vídeo para te direcionar em relação a isso. Acompanhe conosco. Já se perguntou como conseguimos observar a Amazônia mesmo estando longe dela? É por meio das imagens de satélite que conseguimos acompanhar o que acontece em grandes áreas do nosso território. As imagens de satélite são fotografias da superfície da Terra feitas do espaço. Elas permitem observar florestas, rios, cidades e estradas. Na Amazônia, essas imagens ajudam a identificar áreas preservadas e áreas que sofreram desmatamento. As áreas preservadas aparecem nas imagens como grandes manchas verdes. Já as áreas desmatadas surgem com cores mais claras, mostrando onde a vegetação foi retirada. Comparando imagens de diferentes anos, é possível perceber o avanço ou a redução do desmatamento. Mas para entender o tamanho real dessas áreas, precisamos de um elemento muito importante: a escala. A escala mostra a relação entre a medida da imagem e a medida real no território. Por exemplo, se a escala indica que 1 centímetro na imagem representa 1 quilômetro na realidade, podemos calcular o tamanho real das áreas observadas. Com a ajuda da escala e da matemática, é possível medir e calcular a área das regiões desmatadas e preservadas. Esses cálculos transformam imagens em dados importantes para o estudo e a proteção da Amazônia. As imagens de satélite, a escala e os cálculos matemáticos nos ajudam a compreender o território amazônico. Conhecer essas ferramentas é essencial para refletir sobre a preservação e o futuro da Amazônia. Muito bem, então vocês viram como é que a gente pode utilizar a tecnologia, né, para a gente observar aí áreas desmatadas, né, ou então preservadas, né, com a ajuda aí dos nossos satélites. Então, se a gente observar aí, então, um mapa, né, atualizado sobre a ocupação de um determinado local, a gente pode observar, né, com a ajuda das imagens geradas por satélite, o avanço aí do desmatamento, né? No caso aí da nossa região, né, a gente está observando aí as áreas desmatadas e também as áreas preservadas, né? Então, como foi dito aí no vídeo, as áreas em verde são as preservadas e as regiões mais claras são as que estão sendo aí desmatadas, né? E o que nós podemos utilizar aí na matemática, né? Foi falado na escala. Todo mapa vai possuir, então, uma referência, né, que nos auxilia aí a entender as reais dimensões que nós temos no mapa, né? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo que nós temos, ó, nós temos aqui a nossa escala, né? Cada centímetro no mapa equivale a uma distância, né? Então, aqui, cada centímetro do mapa vale, então, 1 quilômetro da medida real, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, um retângulo com base 2 centímetros, ou seja, na realidade seria 2 quilômetros, né? E a altura de 3 centímetros, ou seja, a altura desse retângulo aqui seria, então, de 3 quilômetros nas medidas reais, tá? E, então,
É dessa forma, então, que a gente utiliza, então, os conhecimentos matemáticos para verificar, então, o desmatamento ou, então, a preservação de uma área, né, professor? Isso aí. E aí, pessoal, com essa indicação que a gente apresentou agora, né, a gente vai chegando aqui ao final da nossa aula, onde a gente espera que vocês tenham compreendido e entendido o assunto, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.